Pessoal, quem não conseguir acompanhar muito por ser pequeno, eu vou deixar os slides para vocês sempre como material de apoio, tá? Sempre fica os slides como material de apoio. Esse slide aqui a gente já viu, a gente vai então com a profundidade. Bom, a queimadura, pessoal, ela pode evoluir com o passar do tempo, tá bom? Ela pode evoluir. Então ela pode ter começado como primeiro grau, segundo grau e evoluir. Ou começado como primeiro grau e evoluir para segundo grau. Até em 48 horas ela pode evoluir, tá? Então a profundidade da queimadura foi aquilo que a gente já falou para vocês. Primeiro grau é queimadura de espessura superficial. Segundo grau, queimadura de espessura parcial. Terceiro grau, queimadura de espessura total. Quarto grau, queimadura subdérmica. E cada uma vocês já entenderam nos slides passados o que ela afeta. De primeiro grau é só vermelhidão. A segundo grau ela já pegou bolhas, ela já criou bolhas. O terceiro grau ela já pegou a epiderme, a derme e o tecido adiposo. Certo? E o quarto grau aí ela pega a musculatura e ossos. O que eu quero agora chamar a atenção para você? Sobre o que é um pequeno queimado e um grande queimado. Bom, várias literaturas divergem sobre a classificação em gravidade. Então eu tenho o pequeno, o médio e o grande queimado. No entanto, o pensamento, a base é o mesmo do que se refere sobre profundidade, sobre extensão, sobre localização. O que é um pequeno queimado? Lesão de primeiro grau em qualquer extensão. Eu tenho ali uma queimadura de sol em primeiro grau, não importa se é o corpo todo queimado, ele vai ser um pequeno queimado. Então, o pequeno queimado eu trato de uma maneira, tranquilo? O pequeno queimado eu posso molhar ele todinho, só que, claro, eu tenho que cuidar com a hipotermia. Ou se eu tenho uma lesão de segundo grau, menor que 10% em adulto e menor que 5% em crianças, ele é um pequeno queimado. Ivo, como é que eu vou saber sobre 10%, 5%? Calma que você vai aprender. Então, lesão de segundo grau menor que 10% em adulto e menor que 5% em criança, ele é um pequeno queimado. Tranquilo? O médio queimado, ele tem uma lesão de segundo grau, ou seja, com bolhas, de 5 a 10% em criança, de 10 a 20% em adulto. Então esse é um médio queimado. Ou uma lesão de terceiro grau em até 10%. Ele é um médio queimado. Geralmente o que vocês precisam saber? Diferença do pequeno e do grande. Se eu souber o que é o grande, eu nem preciso saber mais o que é o médio e o pequeno. Tá? Isso aqui é questão de concursos, de literatura, para você passar num concurso, tá? Mas geralmente não é assim que vai cair, como eu falei para vocês, tá? Pode ser que caia assim, perguntando sobre o grande queimado. O que é o grande queimado? Lesão de segundo grau, ou seja, com bolhas, maior que 10% em criança e maior que 20% em adultos. Geralmente eles vão perguntar em adulto, dificilmente eles fazem perguntas sobre crianças em concurso. Adulto mais de 20%, segundo grau para cima mais de 20%, lembrando que o primeiro grau pode ser o corpo todo queimado e ele ainda é um pequeno queimado. Então adulto mais de 20% do corpo queimado, ele já é um grande queimado. E no grande queimado, o curativo é estéril e seco. Grande queimado é estéril e seco. Mais de 20% do corpo eu cubro o corpo e não molho. Eu previno a hipotermia nesse paciente. Lembrando que a hipotermia ela também causa uma vasoconstrição. Quando está mais frio, acontece mais infarto. Quando está mais frio, acontecem mais AVCs, por exemplo. Mas geralmente o infarto é uma incidência muito maior quando está frio. Chegou o inverno, é um problema no infarto. O verão, ele tem menos, tá? Tem menos, isso são estatísticas. No inverno, os vasos se contraem e a pressão alta aumenta, tá? Então a gente tem uma incidência maior também de hipertensos no inverno. Lesão de terceiro grau, maior que 5 em crianças e maior que 10 em adulto. Ou seja, geralmente nas literaturas cai sobre 20% em adulto. Lesão de segundo grau maior que 20% em adulto é um grande queimado. Ou de terceiro grau maior que 10% em adulto é um grande queimado. Tranquilo? Então essa é sobre a gravidade, a diferença do pequeno e grande queimado. Isso vocês precisam saber, porque aí vocês precisam atender de maneira diferente. Pequeno queimado eu uso soro, eu molho, o grande queimado é estéril e seco. Agora vocês vão ver um vídeo de uma explosão que aconteceu lá em uma fábrica. Eu vou colocar o vídeo como adicional para vocês, tá?
é melhor do que vocês verem na televisão. Tranquilo?